salta sempre para cima. É. Eu acho que a escala que ele tem é 10, né? Até 10. Aí ele deu 9, né? 9. Claro que ele não mediu o centro, ele mediu lá para não atrapalhar. Né? Se ele viesse no centro, ele mediria o vértice que ele trouxe lá também, não é? E nós possivelmente, né? Mas o mais importante é saber que estamos todos bem, né? Mais algum compartilhar que ainda queiram? Ou que queiram perguntar, né? Claro. E o conteúdo que eu me propus a falar para vocês, não é? E eu já trabalhei com vocês na roda. Então, nesse sábado, né? 21 de outubro de 2017, né? Numa manhã, né, de sábado, estarmos com tantas pessoas aqui. Então, quando imaginei esse encontro, pensei, o que eu posso entregar para aquelas pessoas? O que nós podemos entregar? O que a gente vai entregar, não é? E o que eu posso também acolher deles, né? Então, eu pensei, vamos falar de prosperidade e abundância. Mas, resolvi fazer a roda, porque também não estava no programa, né? Resolvemos fazer os 2 círculos. E eu trabalhei o conteúdo que eu entregaria para vocês. Só na teoria já entreguei na prática também. Mas acho que vale a pena a gente só delinear um pouquinho, né? Para a gente poder ir para a prática das constelações. Quando nós falamos em abundância e prosperidade, que são 2 sentimentos que caminham juntos, 2 sentimentos que podem estar juntos, bem próximos. Um se agrega ao outro. Se estamos na abundância, é natural que tenhamos prosperidade. E se nós percebemos que estamos na prosperidade, vamos perceber que nós estamos na abundância. Um não sobrevive sem o outro. Eles estão interligados, são 2 sentimentos que podem ser transformados em atitudes da abundância e da prosperidade. E quando a gente fala em abundância, né, que a gente vai caminhar para esse sentimento, né, transformado em atitude, e a gente vai poder ficar muito melhor na vida, faz com que a gente se lembre imediatamente de um outro sentimento que vai dar suporte para a abundância e a prosperidade. Este sentimento vocês sentiram aqui, vocês experimentaram. Eu posso dizer para vocês que 100% dos que estavam aqui, ninguém ficou imune. Vocês todos tiveram no coração um sentimento de gratidão por estarem vivos. Verdade? Todos vocês. O semblante me contava. O jeito que um pequeno sorriso vinha. Aqui, ó, né, que muitos estavam com a sobrancelha, aqui a testa aquilo foi se acalmando, né? Um choro que veio muito rápido, forte, denso, né? E que alguns, quando estiver numa roda comigo, chorem. A gente providencia, nós estamos aqui, né? Estamos aqui e temos mais pessoas até na própria roda para acolher. Então, do que estamos falando aqui? Abundância e prosperidade juntas. Para fortalecer a abundância e a prosperidade, o sentimento é de gratidão. Se alguém fala assim, Elza, como que eu posso ir para a abundância e para a prosperidade? Em que grau, em que nível anda a sua energia de gratidão? O quanto você consegue sentir-se grato pela vida, por você estar vivo, por você ser quem você é, que foi o que vocês se deram conta, quem vocês são, né? Então nós somos muito mais do que só filho. Nós somos uma parte da humanidade como um todo. E representamos, num primeiro momento, a humanidade que nós representamos é a nossa família, de origem da mamãe e do papai. Então, esse sentimento de gratidão que inunda o nosso peito, né? E que nos fortalece, muitos de vocês sentiram um quentinho, não sentiram? Veio um quentinho no coração. Muitos, né, soltaram mesmo os ombros, soltaram os braços. Isso significa, ok, estou no lugar seguro, com homens e mulheres, e aqui está a minha família. Então, o sentimento de gratidão pela vida
é o primeiro passo para nós termos abundância e prosperidade. O que vem depois desse sentimento de gratidão pela vida, inclusive esse sentimento, ele vem antes das leis, sabe, Ellen? Ele vem antes das leis, das 3 leis, né? Que Bert corajosamente colocou para nós através do olhar das constelações, né? Que a primeira é pertencimento, a segunda é o equilíbrio e a terceira é o... Ai, me perdoe. A primeira é pertencimento, a segunda é hierarquia, quem vem primeiro, quem vem depois, e a terceira é o equilíbrio. Então aqui nós já vamos pensar, né? E acreditar, confiar no nosso coração, que o sentimento de gratidão pela vida começa antes de nós querermos estabelecer as leis nas nossas relações. Então, se eu faço numa rodada como essa, eu entro nesse sentimento de gratidão pela vida, eu também posso devagarinho dizer, ok, se eu estou grato pela vida, eu começo então a me dirigir a quem? Aquela mulher tão importante da nossa vida. Quem é? A mãe. Então esse sentimento de gratidão pela vida é o primeiro passo de tudo para que a gente possa ter abundância e prosperidade. Muitos de nós, ainda quando estávamos mais equivocados, achamos que vamos trocar de trabalho, vamos fazer mais uma formação, vamos fazer mais um curso, vamos participar disto ou daquilo para que eu possa ter mais prosperidade. Porque alguns de nós ainda acham que prosperidade é o dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia. E o dinheiro só permanece conosco quando nós estamos numa energia de abundância. E para nós termos abundância, primeira coisa é a gente tomar consciência de que eu tenho o quê? O bem mais precioso que nós temos, qual é? A vida. Com a vida podemos ir para a abundância, vamos para a prosperidade, tomamos a nossa família, aí sim podemos escolher a profissão que quisermos. Mas nós estamos não olhando equivocadamente, achando que se eu trocar é que eu vou ter prosperidade, é o contrário. Muitas vezes o local que eu estou só precisa que eu mude o meu jeito de agir, de pensar, principalmente o meu jeito de amar a mãe. Se a gente consegue zerar todas as questões que temos com a mãe, zerar mesmo, através da constelação, através do livro que eu li, através do vídeo que eu vi, de uma conversa que eu tive com alguém, da terapia que eu fui buscar, fui lá fazer a micro com a Karine, com a Kathleen lá, né, em Joinville. Então, percebem, né, no contato vai trazer o que é. Se eu consigo ir dissolvendo isso, eu vou de fato cada vez mais me aproximando da minha mãe. Então essa gratidão fica grande, fica enorme, toma todo o meu ser, porque não tem outra alternativa que para eu ir para essa abundância e prosperidade, é ir para a mãe. E aí quando eu começo então a compreender isto, imediatamente eu olho um pouquinho do lado e eis que eu encontro quem? Quem que a gente encontra? Quando a gente põe o olhar na mãe e diz, nossa, é verdade, mãe. Vou mesmo prestar atenção, né? De que a vida que você me deu é o bem maior que eu tenho. Nossa, mãe, isso que você me deu é algo tão abundante e tão próspero para mim. Veio com todas as suas bênçãos, veio com todas as possibilidades. Quando eu vou preenchendo o meu coração dessa mãe, eu vejo que ainda tem um tantinho lá no coração que eu tenho que colocar mais algo. E aí quando eu olho do lado, quem que eu encontro? O pai. E aí a gente olha para o pai e diz, olha papai, não há mesmo de crer que agora eu confio que você é a força. Quando você me colocou lá dentro da minha mãe, com isso aí você pôs algo chamado força. Força para eu poder viver a prosperidade que virá da junção sua e da minha mãe em mim. Agora eu estou me dando conta, sabe, pai? Que juntos, quando eu tomo a mãe nessa abundância da vida, eu olho para você e digo, obrigada, pai. Com você, eu tenho, através de você, a força para eu viver essa prosperidade e abundância que você me permite ter
quando você me põe lá dentro da minha mãe. E quando a minha mãe generosamente, amorosamente e corajosamente me deixa ir sendo feito aos pouquinhos dentro dela. Pedacinho por pedacinho, dedinho por dedinho, dos pés e das mãos. O nosso coraçãozinho, não é? O nosso fígado, o nosso rim, enfim, tudo. A nossa genitália, tá tudo lá, menino ou menina. Aí eu olho para o pai e digo, pai, bendita seja a hora que você me colocou dentro da minha mãe. Bendita seja a hora que a minha mãe se abriu como uma flor para receber a semente que você colocou dentro da minha mãe. E quando faço isso, para onde vocês acham que eu fui? Agora, fui para o meu pai. Também olhei para o meu pai agora. Também olhei para a minha mãe. E senti em mim o ato da minha concepção. E assim foi com vocês também. Quando a mãe da gente preparou tudo, todas as células prontas. E aí o nosso pai vai e nos coloca lá. Nesse momento a gente não quer saber como foi, o que acontecia lá. Porque as relações acontecem. As relações acontecem. Todas as coisas podem acontecer numa relação. Mas nesse momento é tão sagrado e tão divino que a minha centelha divina se fez presente dentro da minha mãe. Então eu olho para esse pai e digo, ah, pai, agora eu entendo, sabe, de onde sai a força para eu caminhar na prosperidade, na abundância dessa vida. Você me impulsiona para o mundo, você faz com que eu olhe para o mundo e que eu enxergue todas as pessoas, todas as possibilidades que esse mundo me oferece. Então, se ficamos muito só na mãe, vai nos faltar o quê? Vocês sabem, vai nos faltar o pai. E se ficarmos muito no pai, só no pai, vai nos faltar a mãe. E aí a gente não entende porque aqui temos tantas dúvidas. Eu caso ou não caso? Tenho filhos ou não? Eu vou embora ou eu fico? Eu trabalho aqui ou trabalho ali? Isso é um sintoma. É sintomático isso. Se eu tenho o pai e a mãe, eu tenho certezas, eu tenho impulsos para esta realidade. É no pai e na mãe que eu crio impulso para trabalhar a realidade, para estar na realidade. E aí a abundância, através da gratidão por isso, por essa dupla maravilhosa, né? Que são verdadeiros heróis, né? Mesmo para nós, pessoas, esse humano deles, né? Que se faz e eles nos põem nessa vida. Nós então olhamos para a vida de uma forma diferente, na força do Pai, que nos impulsiona, e na abundância da vida que a gente tomou da mãe. E na gratidão profunda pelo ato da nossa fecundação. E na gratidão profunda pela vida que somos. Porque a vida não é. A vida é somos. Somos vida. A gente vai começar a alterar o vocabulário nosso aí. Essa gramática a gente vai começar a mexer nela, não é? Então, tomar a vida, e aí vem o outro passo bem juntinho com isso. Quando eu faço isso com meu pai, faço com a minha mãe, imediatamente eu também vou dizer, ok, então eu tomo a vida com tudo que tem lá. Do jeito que foi e do jeito que é. Cada um de nós, né, tem esta centelha divina do jeito que é. Se eu tomar a vida do jeito que ela é, do jeito que me foi colocado, onde eu estou, na força disso que eu estou, nessa força que pulsa em mim, eu então posso ter abundância e prosperidade. E aquilo tudo mais que vier, será uma energia que trabalha na mesma direção deste amor da mãe, deste amor para o pai. Então a abundância, eu posso fazer essa abundância ficar presente na minha vida e ter prosperidade, desde que eu tomo a vida como ela é, tomo a vida através dessa mãe, através desse pai, eu os uno no humano deles para com o meu humano, nos fundimos, a gente se funde, a gente se concreta, a gente se concretiza, a gente se integra numa única coisa. Eu, meu pai e minha mãe. Compreendem isso?
E no ato da nossa fecundação, a gente se tornou um só. E aí tem lá o sagrado, tem o divino, tem a centelha divina, tem a força desse homem, o amor dessa mulher, permissão desse homem, concordância desse homem, permissão dessa mulher, concordância dessa mulher, e cá estamos nós, geradores de energia, conscientes de quem somos. Então, quando alguém perguntar a sua filiação, toma água, passa batom, as meninas, os rapazes se preparem. Ok, eu vou contar a você de onde eu venho. Vocês vão ver como vocês vão olhar melhor lá quando vocês começarem a olhar nos documentos. Filiação. Muitos de vocês vão começar a pegar documentos para ver os avós. A filiação desse papai, a filiação dessa mamãe. O que é filiação? Olha bem, olha que nome que é. Olha o que isso traz para nós. Então, abundância e prosperidade, o primeiro passo é tomar a vida como ela é. Tomar essa mãe como ela é. Tomar esse pai como ela é, como ele é. E aí nós vamos para a gratidão. E por isso tudo, e imediatamente vocês vão para a abundância e para a prosperidade. Então não se trata de um curso, não se trata de trocar de trabalho, trocar de cidade, absolutamente. E aí quando tomamos isso, desse jeito, vamos usar tranquilamente a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. A nossa mãe nos entregou junto com o nosso pai e nós também começamos a entregar. Aí fazemos o equilíbrio entre o dar e o tomar. A gente entrega e a gente toma. Ou, né? A gente dá e recebe. Mas o tomar é diferente, sabe? O tomar não tem condições. Receber, às vezes, eu posso pôr condições, né? Mas o tomar é diferente. A vida se fez. A vida está em cada um de nós. Não tem como nós arrumarmos desculpa. Então, quando nós fazemos isso, nós ficamos numa frequência alta de mãe e de pai. Frequência da vida, abundância e prosperidade. A gente fala, nossa, hoje meu chefe me chamou lá e disse, nossa, sabe que está vindo uma outra proposta para isso ou para aquilo? Nossa, que interessante, a minha casa acalmou. Não é que eu estou sentindo saudade da minha mãe? Não é que de repente eu comecei a sentir saudade dos meus filhos? Dos meus netos? Nossa, tem algo diferente acontecendo. Claro, todas as nossas células, elas se comunicam. Quando você vai para essa gratidão para a vida como ela é, e que você equilibra isso que você tomou, que a mãe entregou e você devolve, o que acontece conosco? Ficamos completos. E aí podemos olhar, podemos entregar, podemos rir, abraçar, amar. E imediatamente também paramos de julgar. Porque se eu concordo, se eu tenho gratidão pela minha vida como ela é, imediatamente também eu vou olhar para a vida do outro e vou dizer, verdade. Também tenho gratidão pela sua vida do jeito que ela é. E nós temos os julgamentos. E quero dizer assim a vocês, amar as pessoas que não nos trazem nenhum ruído, fica fácil ou não fica? Então, à medida que nós fazemos esses passos, né, tomamos a vida, abrimos espaço para a mãe, para o pai, acolhemos tudo isso que foi, imediatamente nós também precisamos entrar num sentimento de gratidão por todas as pessoas. Isso é consciência universal. Isto é uma consciência universal. Isso é amar sem condições. A gente pensar lá, né, nos assassinos, nos pedófilos, né, enfim, aquelas pessoas que estão fora um pouco, né, precisam de muita ajuda. Se nós conseguirmos olhar
para eles, com a nossa humanidade, talvez a gente mude toda a ressonância de tanta violência que está no planeta. Porque como é que nós interagimos aqui e fomos tão fáceis um para os outros buscar abraços, não foi verdade? Nós não buscamos os abraços? Muitos de vocês conseguiram quase que abraçar o grupo inteiro. E pode continuar no café, se faltou alguém, vai e diz, olha, eu acho que eu não abracei você. E aí abraça para misturar mesmo essa familiagem toda, né? De pai, de mãe, ucraniano, polaco, brasileiro, negro, índio. Viramos uma coisa única. Então nós fizemos isso pela ressonância. Então se nós todos aqui, né, tivermos essa gratidão por estarmos vivos, imediatamente esse sentimento, ele ressoa para fora. Então não temos paredes. E olha como vocês ficam morninhos. Tá tudo com a mãe e com o pai. Olha que beleza para lidar, ó. Os professores aprendem isso, fazem uma pequena meditação. Já estou mandando um recado. E para eles, com meu amor, né? Fazem uma pequena meditação com as crianças, com os jovens. E quando nós ficamos no pai e na mãe, tenho lá 2 professores, né? A gente entrega de uma forma muito maravilhosa para as pessoas. Elas aprendem, não é que aprendem, elas tomam do jeito fácil que você entregou. Porque para aprender não precisa sofrer. Essa é uma crença que eu saí dela. Então, se os professores fazem isso, olha como é que vocês estão. Ó. Olha que maravilha. Olha que energia de amor. Vocês estão nutridos. Percebem isso? Vocês se percebem nutridos? Observem vocês. As células de vocês estão acalmadas. O coração está compassado. A cabeça não tem mais aquele trânsito de tanto pensamento. Talvez você nem queira ir embora mais a 1 hora. E se eu fosse você? Eu aproveitaria. Estamos na mãe. Agora imagine quem são as meninas que estão aí com a mãe mesmo, fisicamente inclusive, né? A Luana com a Rosali. Quem tem mais aqui? A Érica com a Gilmara. Olha aqui. Vocês imaginam se a vida delas, se a interação delas será a mesma coisa. Vocês sabem o quanto alterou lá, né? Então eu quero abrir para perguntas. Chegou bem para vocês isso? Ok. Vamos abrir para perguntas? Quem sabe hoje, Karine, a gente consiga contemplar que as pessoas ouçam a pergunta. Eu empresto. Tá. Nós compramos microfones novos, mas não testamos. Quem gostaria de me perguntar? Por favor. Eu gostaria. Pois não, querida. Daniele, né? Daniele. Diga, Dani. Eu espero não estar fugindo, talvez extrapolando na pergunta. Mas nós falamos de uma concepção sendo um resultado de um relacionamento amoroso, de amor. E como que fica? E mesmo assim a gente ainda às vezes é tão ingrato, né, com os nossos pais. Mas como que fica a situação quando se trata de uma concepção por meio de um estupro? Ou de um relacionamento casual em que o pai às vezes nem sabe que é pai, né? E como pensar que essa mãe, talvez de forma inconsciente, ela realmente se abriu para receber aquela criança, né? Mas se foi um estupro, se foi algo casual, não programado, se não foi feito por pessoas que se amam, como pensar nisso, né? Nessa forma de concepção. De gratidão, né? Pela vida. Acho que tem um vídeo que fala sobre isso, né? Mas vamos repetir aqui. Muitos de nós ficam mais nas histórias do que naquilo que é verdadeiramente maravilhoso que a gente olhe. Alguém que seja fruto de um estupro,
ou alguém que seja fruto dessa história não foi programado. Existem algumas coisas que acontecem, alguns movimentos na vida da gente. Quando mais jovem, ou dependendo da idade, não é? Existe uma possibilidade muito grande de que a gente ache que não houve uma programação como essa. Então agora vamos ter um filho a partir de setembro. Tudo está programado de alguma forma. Eu confio nisso. Tudo está programado, tudo está posto, tudo, o que quer que seja. Essa criança virá. E só foi possível ela vir a partir disso que aparentemente vão dizer que não estava programado. E quando eu falo para a gente ser, a gente olhar para a vida como ela é, aí também está incluído o estupro. Imaginemos que eu fosse fruto de um estupro, vou trazer para mim, né? Fosse fruto de um estupro, ainda assim, e mesmo assim, com tudo isso, queira eu ou não, só poderia estar aqui porque houve o estupro. Essa talvez seja a parte que mais mexe com a nossa cabeça. Como se fosse possível a gente não tomar a vida porque veio do estupro. A vida é tão maravilhosa que ela se fez. O que a gente precisa, através desse conhecimento e dessa consciência, é dizendo para aquele ser que nasceu a partir dessa experiência traumática entre esse homem e esta mulher, a gente precisa dizer para este ser: não temos como mudar o ato, mas temos como ressignificar o ato. E não tem como nós dizermos para ele: você não vive. Que nós precisamos deixar claro para esta criança. Se fosse eu, né? Você não tem culpa de nada e tem aí algo em você que, independente do ato em si, você vai aprender a agradecer aquele homem que fez a sua mãe passar por uma experiência traumática como esta, mas você veio. E somente quando a gente vai para esse humano nosso, e quando a gente agradece a vida do jeito que ela é, mesmo que tenha vindo de um estupro, ou de uma experiência não programada, ou de um relacionamento casual. Se eu tivesse nessa experiência, né, fosse fruto de uma dessas experiências, à medida que eu vou entendendo e vou compreendendo, eu posso dizer para minha mãe: nossa mãe, sinto muito pela experiência traumática que você viveu. De fato, este homem que é o meu pai poderia ter agido diferente. Nós não estamos dizendo que a gente vai agora dizer não, né? Não se trata disso. Se trata de pontuar isso que você está trazendo. Eu tenho que dizer: sabe, mãe, ele te causou muita dor e sofrimento. Mas, por favor, mãe, olhe para mim e diga para mim que eu não tenho culpa. Que a vida se fez, mãe. E sabe de uma coisa, mãe? Tem uma parte sua aí que amou muito esse homem. Porque você poderia ter me abortado e você não me abortou. Então, mãe, eu não sou mais fruto de um estupro. Eu sou fruto de uma concordância sua com a minha vida. Eu sou fruto disso. Você escolheu que eu viesse. E aí, sabe, com toda a dor que isso possa gerar, eu tenho que ir adiante. Ok, eu diria, né? Ok, tá. Mas eu vou ter que olhar para a vida. Com esse conhecimento e com a consciência, nós podemos sair da dor. E a gente vai para o amor. Porque houve amor. Um amor que doeu, mas houve amor. E aí a gente olha e diz: bom, minha mãe concordou que eu viesse. Minha mãe me deu todas as chances para eu estar vivo. Bendito seja aquele homem, né? Que pena que ele fez daquele jeito para me trazer a vida. Mas isso é dele. Ele vai ter que se reparar com isto. E aí eu estou aprendendo que eu também tenho que dar um pouco desse agradecimento pela minha vida para ele. Tem outro jeito? Não temos como mudar esse pai, como mudar essa mãe, não temos.
Se a gente sai dessa história e ressignifica, não é? Olha para toda dor. Não é tapar os olhos, nem viver o mundo da Alice. Não, não se trata disso. Mas a gente compreende e diz, ok, eu vou fazer que a minha vida vale a pena, porque foi duro para minha mãe e também foi duro para aquele homem que é meu pai. Então a gente ressignifica essa história e segue. O que essa criança precisa saber, que ela não tem culpa. Muitas vezes as pessoas ficam contando as histórias, muitas vezes. Ou às vezes a mãe, na dor dela, ela diz, eu nem saí com seu pai uma vez. Se a gente aprende, eu sempre digo assim para os filhos de uma vez, né, da primeira vez, né? Eu digo, nossa, que coisa maravilhosa, hein? Você estava prontinho mesmo para vir, hein? Porque bastou uma única vez. E até às vezes foi até meio de qualquer jeito, né? Foi até em pé. Foi de qualquer jeito. O carro era desconfortável. Sei lá na saída daquele baile. Mas você estava lá, hein, cara? É agora, mãe, por favor, mãe, agora, né? E aí a pessoa diz, relaxa um pouco. Porque senão nós vamos ficar na história. Aí essa criança, ela vai viver toda essa pressão o tempo inteiro. Por isso que nós nos dirigimos às mães. A gente fala com as mães. Por favor, mude a história um pouco, né? As coisas que você viveu lá, precisa resolver isso. Faz uma constelação com esse homem, muda isso, sai desse vínculo e libera esse filho ou essa filha. E aí quando nós vamos entendendo, a gente pode dizer para a mãe, olha mãe, eu sinto muito, mas eu tenho ido lá num grupo, lá numa mulher, e ela falou para mim que eu tenho que amar meu pai. E quantas mulheres dizem, não, foi duro o que aconteceu, mas ainda bem que eu tenho ele. Ela só não tomou consciência que ela podia ter dito, sabe, que eu chego até a abençoar aquele momento, daquela saída lá do baile, foi casual, mas nossa, ele é um filho tão amado, uma filha tão amada. Mas a dor, ainda ficou na dor, né? Não consegue dizer para aquele homem, muito obrigado. Eu me fiz entender, gente. Compreende, Daniele? Então, quando eu digo assim, tomar a vida como ela é, também na dor, no estupro, no molestamento. E nós temos que saltar disso. Se eu não aprendo a tomar a vida como ela é, eu fico procurando, né, ver se eu consigo pôr uma outra vida na minha vida. Tem jeito? Não. Tem jeito ressignificando, indo para a consciência, o passado ficar no passado, seguir adiante. Dizer para a mãe, mãe, eu sinto muito. Embora tenha tido muita dor lá, mãezinha. Olha eu aqui. E aí essa criança, esse jovem, esse adulto vai casar, vai ter filhos e não vai sentir que deve a vida para a mãe. Que ele não é a grande desgraça da vida da mãe. E desgraça isso entre aspas. Que não é aquela criança que trouxe todo o infortúnio para a mãe. Crianças que podem fazer sintomas seríssimos, porque não se sentem abençoados, porque a mãe está tão na dor ainda, por isso que a constelação vem e faz o quê? Libera, né? Tira esse vínculo. Então, melhor ou pior, Daniele? Então a gente põe toda a história da gente e diz, ok, foi assim mesmo, né? Como terapeuta, às vezes as pessoas me dizem, eu digo, você compreende, Elza, que foi muito difícil? Sim, e foi difícil mesmo. Como que a gente vai querer que a pessoa não ache que foi difícil? Foi difícil, foi. Foi duro? Foi, claro. Mas a pergunta é, o quanto você quer agora alterar isso? Você vai ficar nessa história até quando? Né? Então, se eu fosse fruto de um estupro, ou de um relacionamento casual, eu já teria aprendido a amar esse homem, essa mulher. E bendito o baile. Bendita a saidinha lá fora. Tudo bem, não precisava ser no Fusca, podia ser numa Outlander, numa Ferrari, mas era o que tinha. Compreendem isso? Vocês sabem de muitas histórias, né? O mais importante é que eu estou aqui.
Tudo bem aí, Daniel? Tudo bem? Ok, mais alguma pergunta? Tá chegando bem, tá tudo bem para vocês? Tá bom isso? A minha pergunta é assim, eu me vi nessa vivência, numa armadilha aqui que eu acho, e eu gostaria de ajuda para tentar sair. Armadilhas sempre são coisas muito boas. Isso. Nessa percepção de inclusão do meu pai e da minha mãe, eu percebendo que por meu jeito de ver as coisas, eu não os incluí, eu me senti com culpa. E essa culpa foi tamanha, assim, né, que eu estou percebendo isso agora, que me impede dessa gratidão, sabe, assim, não pelo fato de eu não reconhecer meu pai, mas também, pela culpa que eu senti de não ter incluído meu pai e minha mãe na minha vida, sabe? E eu gostaria, assim, só de algumas palavras, assim, para tentar sair disso, sabe? Assim, apesar de ter alguma coisa, assim, né? É isso. Marco, passe a mão assim. Isso. Agora passe a mão nos seus braços, assim. Isso. Feche seus olhos um pouquinho, assim. Isso, feche seus olhos. Isso. Aí passe a mão assim no seu peito, no seu braço de novo. Sente isso. Leva a mão lá na cabeça, no rosto. Isso. Você incluiu seus pais. Você só não tinha consciência. E da cintura para baixo, papai está vibrando aí. Você já é pai? Você já incluiu seus pais. Quando você teve filhos, você já disse para o pai, muito obrigado. Ó, aqui estão seus netos e a vida, eu quero dizer para você, muito obrigado, pai. Estão seus netos aqui, ó. A sua vida, a vida que você colocou em mim, eu estou entregando para os meus filhos. Então, é só você ter consciência de que você já os incluiu. De uma forma inconsciente. Está tudo aí, mãe. Tudo aí. E essa culpa ressignifica ela. Assim. Eu fiz assim porque era assim que eu sabia fazer. Agora eu sei fazer diferente, eu faço diferente. Nossa, Elza, é verdade, né? Eu sou homem, como meu pai. E quando eu pude colocar a sementinha lá na minha mulher, para ter os nossos filhos, eu repeti o mesmo ato de amor. E só foi possível porque eu os incluí. Só que a gente às vezes inclui inconscientemente. Então, dizer para essa culpa, ó, bye bye. Você não cabe mais aqui. Já está tudo incluído, tudo incluído. Sinto muito, pai. Sinto muito, mãe. Que hoje, no dia 21 de outubro, eu tomo consciência de que eu incluí vocês demais. Muito mesmo. E aí a culpa, né? Ela não tem mais lugar. Não tem mais jeito. Você vai ter que fazer um esforço muito grande para essa culpa permanecer aí. Agora, quando você diz sinto muito, você também trabalha essa autoliberação para você, né? Nossa, eu os vejo aí. Fortíssimos. E ainda se tem filhos. É a maior prova de que a gente tomou o pai e a mãe quando a gente pergunta, você é casado, você tem filhos? Aham. Ah, então tá. Tem uma parte sua que já tomou teu pai e tua mãe, ó, faz tempo. Aí agora a gente conta só para a cabeça, né? É bom de descobrir essas coisas, né? Você vai ver a hora que você botar os olhos no... Você tem 2 filhos? Um? Você tem um menino? Você é pai de 3. Ok. Você vai ver a hora que você botar os olhos nele. Você vai falar, nossa, não é verdade que meu pai está lá e minha mãe também? É maravilhoso, viu, Mal? Muito, muito. Ficou bom aí? Então, é só você se lembrar disso. No dia 21 de outubro, eu tomei consciência que eu já tinha incluído os meus pais. Só não tinha consciência disso. E sinto muito, sinto muito, sinto muito. Né? Ok? Mais alguma coisa? Pode. Pode, claro. A mãe tá aí, o pai também. Eu sei que eles estão aqui. Eu não tenho palavras.
querida. Então não fale. Mas a sensação... A fala dela, a tua explicação, aqui mexeu muito. E um sentimento de tristeza profunda, de movimentar tudo, a estrutura, o corpo, vibracionar tudo. Tentando buscar, respirar, mas tá vindo muito forte. E eu não tenho dó nem piedade, sabe? Isso é bom. E eu não vou fazer nada para parar isso aí. Se permita, deixa ver. Nós não estamos aqui olhando para ela com muito amor? Para nós tá tudo certo assim, né? Então chore mesmo. Chore bastante, chore muito. É bom. Veja, né? Esvazie um pouco. Porque estamos colocando outras coisas aí, né? Tá se percebendo. A alma tá fazendo assim, como é que é? Vai liberar e eu não vai, eu quero me expandir. E daí, como é que é? Tá apertado o negócio aqui, abre esse coração. A alma tá contando para ela, ó, como é que é? Vamos. Era assim, mas agora pode ser assim. Então tem uma vibração nela. E a gente não vai parar isso. De jeito nenhum, deixa vir. O que a gente pode fazer, se você deixar, não é? Eu vou pedir que uma mulher abrace você. Em pé. E imagine que você está abraçando sua mãe. A nossa alma é tão maravilhosa, né? Muito maravilhosa. E às vezes ela precisa de espaço. E ela fica nos cutucando. Vai abrir esse negócio? Não vai. Vai abrir só essa portinha? Poxa, uma janela enorme aí. Né? Tem uma sasazaki enorme, aquelas porta-balcão, né? Abre tudo e deixa a alma tomar conta. E agora fique assim, mas abra os olhos. Um pouquinho mais, Fanny. Segura um pouquinho mais. Segura ela um pouquinho mais. Agora, olhos abertos. Isso, olhe para mim. No presente. Sinta sua mãe. No presente. Isso é real, viu? Verdade. Ainda assim, de olhos abertos, solte os seus braços um pouquinho assim do lado, assim. Isso, deixa só, isso. Agora a mãe vai passar os braços dela embaixo dos seus braços. Vai lá, Fanny. Isso. Aí, agora fique. E agora obedeça os seus braços, o que ele quer fazer, bem devagarinho. Isso, agora toma da mãe. Respira, olhe para mim, no presente. Como é que é o nome da mãe? Leonida. Leonida. Tá aí, ó. Ao seu alcance. E bem baixinho, fale no ouvido dela assim, ó. Bem baixinho. Sinto muito, mãe. Mas agora eu sei. Uma vez só. A alma sempre ouve na primeira vez. Sempre. Precisa manter a boca entreaberta para poder... Que tem aí, Jurandir? Então, não tem jeito. Às vezes você chama a mãe e o pai vem junto. Isso é campo, né? Se manifestando. Então, às vezes nós podemos entrar mesmo e trazer tudo, sem precisar dizer nada. Fazia já um tempinho, mas eu quis checar mais um pouco. É bom você filmar ali um pouquinho.
Alguém vai dizer assim, pena que não filmou na hora que abraçou o pai. Brincando. Tem a boca entreaberta, respirando, porque é muita vida chegando, né? Muita vida chegando. Às vezes, muitos de nós fica tomando vitamina C, né? Tá? Isso daqui é vitamina A, B, C, D, é o alfabeto inteiro, né? Alfabeto inteiro. Muito bem. Eu acho que nós podíamos fazer um breakzinho pequeno.